Dorival já definiu o time titular da seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina pelas eliminatórias. Após uma vitória suada sobre a Colômbia, Dorival precisará inovar, já que terá desfalques importantes para o jogo de terça-feira. Nesse vídeo você verá o time que o Dorival tem treinado como seu novo time titular e verá também a minha análise de cada um dos seus escolhidos. Pessoal, um recado rápido. A minha antiga conta do Instagram, o Vini Vainer Canal, foi derrubado. Então eu tô com uma conta nova lá que é o Vini Vainer Canal Reserva. Lá todo dia tem enquetes, reels, posts. Então você que já me acompanhava por lá, me siga lá e me ajude, por favor, a subir essa nova conta. Conto com vocês. Valeu! Nessa próxima terça-feira, dia 25, o Brasil volta a campo pelas eliminatórias, fazendo seu segundo jogo dessa data FIFA e também do ano de 2025, jogo contra a seleção da Argentina. Já tinha falado um pouco sobre a seleção da Argentina com vocês no vídeo da semana passada, em que eu elogiei o bom time da Argentina, o eficiente time da Argentina, mesmo sem a presença de Lionel Messi. Tanto que chegou sexta-feira e vocês viram o que aconteceu? A Argentina ganhou do Uruguai dentro do Uruguai sem o Messi, com um lindo gol de Thiago Almada, que jogava aqui no Botafogo. Então não é porque a Argentina vai estar sem o Messi que vai ser um jogo fácil. Nada disso. Até porque a Argentina tem uma seleção competitiva, bem organizada, e eu tinha chamado já a atenção que o Brasil tem que tomar muito cuidado com as peças que vai colocar no meio-campo. Porque geralmente no meio-campo que a Argentina tenta tomar conta e ganha a maioria das disputas, seja por questão técnica ou por questão física mesmo. Então vamos com a informação do GE que divulgou a nova escalação titular da seleção brasileira. O goleiro titular escolhido pelo Dorival é o Bento, goleiro do Al Nassr. Ele já havia entrado durante o jogo contra a Colômbia após o choque de cabeça que o Alisson sofreu. Então, como o Alisson teve essa concussão e teve que ser cortado, então o Dorival apenas mantém o Bento como titular. E eu acho que é uma escolha ok. O Bento, quando teve a oportunidade de ser titular da seleção, ele não deixou a desejar. Lembrem-se aí dos amistosos que ele fez no ano passado contra a Inglaterra e contra a Espanha. Eu, particularmente, achei que ele fez um bom trabalho, é um goleiro seguro. E como eu também já tinha falado no vídeo da semana passada, eu acho que pensar em quem vai ser o nosso goleiro titular é, nesse momento, o menor dos nossos problemas. Na lateral direita, o Dorival fez uma mudança que eu particularmente gostei bastante. Eu também faria essa mudança. Ele vai tirar o Wanderson do time titular, Wanderson que tinha sido titular contra a Colômbia, e vai promover a entrada do Wesley, do Flamengo, na equipe titular. Achei ótima escolha. O Wesley entrou contra a Colômbia com muita intensidade, que é uma coisa importante num jogo contra a Argentina, e, acima de tudo, demonstrando muita vontade. A gente tem que ter na nossa seleção, pelo menos eu tenho esse entendimento, jogadores que, além de apresentarem intensidade, mostrem também vontade de vestir a camisa da seleção. Então eu não estou dizendo aqui que o Wanderson demonstrou vontade, só que o Wesley demonstrou mais. Demonstrou intensidade, marcando firme, chegando no campo de ataque, dando opção, driblando. Então eu achei que ele demonstrou mais atitude. Então eu achei muito interessante essa mudança do Dorival, porque ele tá demonstrando que realmente ele viu que o Wesley foi melhor que o Wanderson no último jogo. Na lateral esquerda, sem novidades. Novamente, Guilherme Arana será escalado como titular. Acho que aqui nem tem muito o que dizer, porque ou seria o Arana ou seria o Alex Sandro. Sendo bem sincero, o Arana acho que é uma escolha ok para esse jogo, só que eu acho que pensando nas próximas convocações, o Brasil tem que testar novos laterais. De repente, um Caio Henrique do Mônaco, um Carlos Augusto da Inter de Milão, pra gente não ficar refém das mesmas opções, até porque, como eu já tinha falado na semana passada, o futebol que o Arana tem apresentado em 2025 não é o mesmo futebol do Arana de 2022 antes da lesão de joelho. Então eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Agora, indo pra zaga, nós temos mais um desfalque, porque o Gabriel Magalhães acabou levando cartão amarelo, tá suspenso desse jogo. Então o Marquinhos será mantido pelo Dorival como titular. Ao que tudo indica, até o Marquinhos será o nosso zagueiro titular e capitão da Copa do ano que vem. E aí brigavam ali por uma vaga o Léo Ortiz do Flamengo e o Murilo do Nottingham Forest. No fim, o Dorival acabou escolhendo o Murilo, que é um jogador que está acostumado a grandes duelos pelo
que ele enfrenta de fato na Premier League, jogador de força física, sai bem pro jogo, tem velocidade. Eu gostei da escolha, só que eu vou mais além. A minha dupla titular para esse jogo seria Léo Ortiz e Murilo. Eu sacaria o Marquinhos. O Marquinhos é um jogador que na verdade eu nem teria convocado, para ser bem sincero. O Léo, eu acho que é um cara que ele tem um bom passe, ele sai bem pro jogo, ele é um zagueiro que ele tem velocidade e vai bem na bola aérea também. É um cara bem seguro. E o Murilo, já rasguei elogios pro Murilo aqui. É um cara que, na minha opinião, até já devia estar na seleção há mais tempo do que de fato está. É uma zaga ruim, Marquinhos e Murilo? Não. Só que a minha zaga seria Léo e Murilo. Agora vamos para o meio-campo. No meio-campo também tem modificações porque nós perdemos a nossa dupla de volantes titular. O Bruno Guimarães tomou cartão amarelo, então tá suspenso também, enquanto o Gerson teve que ser cortado por lesão. Hoje, o que eu enxergo? Que faz mais falta você perder o Gerson do que você perder um Bruno Guimarães. Porque o Gerson, pra mim, tem mais intensidade do que o Bruno. O Bruno tem muita qualidade técnica, tem um passe muito bom. Só que o Gerson é aquele cara que faz o trabalho de formiguinha no campo todo. Chega pra chutar lá no ataque, busca a bola na defesa, protege a bola, coisa que, por exemplo, o Joelinton mostrou que não sabia fazer no gol que ele deu para a Colômbia por uma falta de atenção, por entrar no jogo com uma velocidade abaixo do que o jogo pedia. Então, enfim, hoje eu enxergo que faz mais falta a ausência do Gerson do que a ausência do Bruno. Então, quem entrou na vaga deles? O Dorival treinou com o André, do Wolverhampton, para ser esse primeiro homem, o cara que vai fazer a saída, o cara mais de marcação. E ao lado dele, ele testou novamente o Joelinton. O Joelinton já tinha entrado no jogo contra a Colômbia e agora terá a oportunidade como titular contra a Argentina. Você fazer uma dupla André e Joelinton é uma dupla de bem menos qualidade técnica do que uma dupla Gerson e Bruno. Acho que isso todo mundo concorda. Agora, a gente tem que levar em consideração que um jogo contra a Argentina, ainda mais sendo lá na Argentina, vai ser um jogo de muitas faltas, um jogo de muito contato físico. Então eu, por exemplo, montaria um meio-campo com mais opções, com mais jogadores. Ao invés de colocar 2 volantes e jogar com 4 atacantes, colocaria 3 jogadores de fato que jogam no meio-campo e aí teria 3 atacantes. Eu acho que seria uma maneira do Brasil tentar igualar o jogo ali no meio de campo. Então o Joelinton, por exemplo, eu não acho que ele fez um jogo contra a Colômbia que justifique ele ser titular, sendo bem sincero. Não acho que ele fez um bom jogo, teve a questão de ele ter errado no gol da Colômbia, mas de uma maneira geral, muito disperso. Contra a Argentina, não pode estar na mesma pegada. Então eu montaria o meu campo, ao invés de fazer André e Joelinton, colocaria André, João Gomes e Ederson. O João Gomes e o Ederson, eles foram convocados justamente para as vagas do Gerson e do Bruno Guimarães. Você fazer o meu campo com André, João e Ederson, você ganha muito mais na parte física, e aí você dá mais tranquilidade também para os seus atacantes não terem que voltar tanto. Mas você fica ali com jogadores de mais contato físico no meio campo. Porque o Brasil vai ter que igualar nesse sentido. Senão, o McAllister vai bater e sair pro jogo. O Depou vai bater nos jogadores do Brasil e sair pro jogo. O mesmo vai valer pro Paredes, pro Simeone. E foi isso que a Colômbia fez e muita gente não se atentou. Richard Rios fez faltas no Vini Júnior, no Rafinha, no Gerson, bateu em todo mundo. E não teve ninguém da seleção brasileira para tentar igualar o jogo nesse sentido. Para fazer as faltas e também sair para o jogo, para não deixar que os jogadores colombianos tomassem conta do jogo dessa maneira. Podem ter certeza que contra a Argentina isso vai ser muito pior, ainda mais com eles jogando na casa deles. Então o Dorival ensaiou o time com o André, o Joelinton e o Rafinha fazendo a função de meia, de armação. Eu deixaria o Rafinha solto mais no ataque e, como eu disse, fortaleceria o meio-campo, porque, para mim, a chave do jogo tá aqui. Se o Brasil fizer um bom jogo no meio-campo, ganhar os duelos individuais, tem chance de ganhar o jogo. Agora, se deixar os jogadores da Argentina tomarem conta do setor, não vai dar certo. Falando agora do ataque que o Dorival preparou para enfrentar a Argentina. Ele vai novamente com 3 atacantes e promoveu uma mudança no camisa 9. E tem aqui uma crítica que eu quero fazer a respeito disso também. Vamos lá, ele colocou o Vini Júnior na esquerda, onde todo mundo sabe que o Vini já rende, onde ele joga no Real Madrid, beleza. Rodrigo na direita, também, certo. Eu não achei que ele fez um bom jogo contra a Colômbia, mas ele tem que ser colocado realmente na posição em que ele já joga no clube dele. E aí a mudança na camisa 9 é a saída do João Pedro para a entrada do Matheus Cunha, que entrou bem, na minha opinião, no jogo contra a Colômbia, conseguiu participar muito mais do jogo do que o João Pedro, que errou muitos passes, tomou muitas decisões erradas.
Só que aqui agora vem uma reflexão. Vocês se lembram como que o Matheus Cunha foi convocado para essa data FIFA? Primeiramente, Matheus Cunha nem joga mais como camisa 9. Lá no Wolverhampton ele joga quase que como um meia, um segundo atacante. Cuida muito mais da parte da armação. Quando o Dorival anunciou a lista de convocados, lá estava como meias Matheus Cunha. Agora ele coloca o Matheus Cunha como camisa 9. Então percebem uma certa incoerência? Convocou o cara que está jogando como meia para a função de meia. E agora ele vai jogar como 9, onde ele na seleção nunca rendeu. Tanto que nem o Tite o levou para a Copa do Mundo de 2022. Mas enfim, eu ainda acho que valeria muito mais a pena para a seleção brasileira, pensando nesse jogo duro contra a Argentina, fortalecer o meio-campo, abrir mão de um atacante, empurra o Rafinha lá para frente, fica com um ataque móvel ali, Vini, Rafinha e Rodrigo, o Rafinha flutuando assim como ele faz no Barcelona e fortalece o meio-campo. O Brasil tem que ganhar o meio-campo nesse jogo, senão vai ficar muito difícil. E tem mais. Pra mim, se fosse pra usar um camisa 9 nesse jogo, eu usaria o Endrick e não o Matheus Cunha ou o João Pedro. O Endrick é um jogador de muita força física, pro Brasil jogar eventualmente no contra-ataque, é um jogador de mais explosão, sem contar a questão da personalidade. Eu já falei em outro vídeo do canal, é diferente para um zagueiro marcar o Endrick e marcar o Matheus Cunha. Não porque o Matheus Cunha seja um jogador ruim, nada disso, mas porque o Endrick tem mais nome. É um outro peso você marcar o Endrick. Sem contar também a questão de, se o zagueiro vacilar, o Endrick vai no meio do zagueiro. Todo mundo sabe disso. Então, eu particularmente acho que seria melhor não jogar dessa maneira. Joga com o meio campo um pouco mais fortalecido, deixa na frente o Vini, o Rafinha e o Rodrigo rodando, jogadores rápidos, habilidosos, iam confundir a marcação da Argentina. Dessa maneira, talvez o meu campo acabe ficando um pouco exposto. Então, esse é o meu entendimento, a minha análise dessa nova escalação da seleção brasileira do Dorival para o confronto de amanhã, terça-feira. E eu queria saber de você. Você aprovou as mudanças na escalação? Não aprovou? O que você mudaria? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda, primeiro vídeo da semana. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!